Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IMPEBcast. Eu sou Hélio Magalhães, diretor técnico do Instituto Perícia Brasil, e hoje estou aqui com a minha equipe contábil, Thiago Souza e Carmiana Antunes. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de agradecer por estarem participando aqui conosco para esse bate-papo, um bate-papo muito gostoso, tranquilo. Já conversei muito com vocês e assuntos assim interessantíssimos. Para iniciar, eu vou pedir para a Carmiana se apresentar ao público que está nos assistindo e depois ao Thiago. Carmiana. Boa noite, eu me chamo Carmiana, sou contadora. Estou fazendo especialização em gestão tributária e auditoria e quero agradecer pelo convite, Hélio, de estar aqui para poder participar e falar um pouco do nosso setor, né, Thiago? Legal. E você, Thiago? Fale um pouco aqui da sua trajetória. Bem, eu também trabalho na área contábil, sou bacharel em ciências contábeis, estou fazendo uma pós-graduação em auditoria, controladoria e perícia contábil. E agora estamos aqui, né, para falar um pouco sobre a nossa área. Maravilha, tá? Vocês dois já trabalham aqui há um bom tempo, né? A Carmiana, ela entrou conosco aqui prestando serviço, né? E mostrou toda a sua qualidade, todo o seu trabalho. A gente não deixou mais ela sair. O Thiago foi bem parecido, só que iniciou aqui os trabalhos como estagiário. E hoje em dia fazem parte da equipe contábil de perícias, até porque o Instituto precisa desse acompanhamento contábil, da contabilidade, como qualquer empresa, tá? E vocês acabaram migrando para perícia, né? Que é muito diferente do trabalho contábil para realizar uma perícia, tá? E conta um pouco assim para vocês, principalmente a Carmiana, que era focada na contabilidade e acabou migrando diretamente para a perícia contábil e ainda cuida, né, da parte contábil. Como é que foi essa transição? Fala um pouco aqui, explica para a gente quais foram os desafios que você teve. Então, eu entrei aqui, inclusive fez 3 anos ontem. Ontem? Olha, 16, maravilha! que Parabéns. Eu iniciei no IPEAN, né? Mas pelo escritório parceiro como contadora, que era para cuidar da contabilidade da empresa, nem imaginava perícia. Sabia que trabalhavam com perícias, mas eu não imaginava eu trabalhar na perícia. E aí eu entrei em 16 de março de 2020 e passamos uma semana, fechou tudo por conta da pandemia. Mas eu fui trabalhar no escritório. O restante dos funcionários foram para casa e eu fui trabalhar no escritório que é parceiro aqui do IMPEB. E aí, quando nós retornamos, depois de 3 meses, eu passei 3 meses ainda pelo escritório, e foi quando você, Dr. Hélio, e o Dr. Paulo fizeram a proposta para eu ficar pelo IMPEB, ser contratada pelo IMPEB, e ficar nessa área da perícia e da contabilidade das empresas. Mas eu não sabia nada de perícia. No momento eu fiquei, tu lembra, né, Hélio, que eu fiquei nervosa, que eu disse, será que eu dou conta? Fiquei com receio de não dar conta, porque era tudo novo para mim. Eu tive altas conversas com você justamente para explicar que a parte técnica de contabilidade você já é especialista. Agora, lógico que dentro da perícia, em qualquer área dentro da perícia, é importante você ter aquele conhecimento, que é o quê? O trâmite processual, que vocês já sabem muito bem, como analisar um processo, como realizar o peticionamento, como fazer um laudo pericial e saber a diferença, o que é um laudo, o que é um parecer, como é que o assistente técnico atua, como é que o perito, que hoje você já conhece muito bem. Tanto é que eu sempre procuro dar uma revisada, uma orientada, ver o trabalho que vocês desenvolvem, mas não entro na parte contábil. Eu tenho especialização em perícia e auditoria econômico-financeira, justamente para me poder conversar um pouquinho melhor com vocês. Isso ajuda muito. Mas assim, eu acho que hoje em dia esse conhecimento vocês já superaram em muito, né? Com certeza. Eu cresci muito. Na época, quando o Dr. Paulo fez a proposta, aí nós reunimos, nós 3, né, eu, você e ele me deu 2 dias para pensar. Cara, foi 2 dias, assim, bem tenso. Eu falei, não, mas eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Vou aprender perícia. E aí
Para mim, assim, foi uma escola, é uma escola, o INPEB é uma escola, e você e o Dr. Paulo são meus mentores. Obrigado, fico até sem palavras, né? Mas isso, lógico que deve ter sido muito fichinha, né, para você, para uma pessoa que morava em Manacapuru, vinha todos os dias para Manaus para fazer uma faculdade, voltava para a cidade, chegava 1h da manhã. Quem enfrenta isso tem um padrão de excelência de trabalhar aqui com a gente. Os 2 dias que eu fiquei pensando para dar resposta, eu revivi tudo isso, né? Eu falei, não, é para eu crescer, então eu vou aceitar. Maravilha, isso se chama a trajetória do herói, tá? Toda a história. E o Thiago que iniciou aqui como nosso estagiário, eu costumo falar, eu lembro muito bem quando eu analisei o seu currículo, que eu vi que você já tinha tido uma experiência no distrito. Geralmente quem conhece o trabalho no distrito tem um nível de responsabilidade muito bom, conhecia sobre planilhas, e o resto você veio se desenvolvendo muito bem, tão bem, tanto é quando você deixou de ser estagiário, você foi efetivado. Agora tu já contou várias histórias pra gente aqui, uma que eu acho muito legal, é importante o pessoal saber, quando estava terminando o teu estágio, você estava preocupado para estar substituindo ele. Então conta um pouco dessa história, Thiago. Bem, meu estágio estava finalizando aqui e eu já sou pai, tenho uma filha, então quem tem filho sabe a nossa responsabilidade, né, como pai. Precisa correr, né? Isso, então a gente precisa estar a 2 passos à frente do que pode acontecer. Então quando se estendia, né, chegava o fim do meu contrato e ainda não tinha chegado proposta nenhuma, eu precisava dar um passo à frente. Então eu fui fazer enviei vários currículos, fiz várias entrevistas e 2 delas, na primeira, passei em todas as provas, só que entreguei documentação, mas não me ligaram. Não sei o que aconteceu, liguei para lá, disseram que estava renovando o quadro de funcionários, que poderiam chamar, e nisso eu continuei enviando o currículo. Eu vinha para cá, eu vi o crescimento do IPEAN, eu falei que eu queria ficar aqui, mas que seja da vontade de Deus que a minha vida entregue a Ele. Então eu peguei, continuei enviando o currículo, aí chegou outra proposta, né? Eu fiz estágio aqui, eu estagiava pela parte da tarde, nesse dia eu pedi uma saída e eu fui fazer essa entrevista. Quando eu ia no meio do caminho, meu carro pregou. Do nada. No meio de um engarrafamento, no meio de um alvoroço no trânsito, eu parei. Aí eu fiquei ali, eu pensei, cara, não é pra mim. Tem alguma coisa me ligando ao Instituto, né? Ao IPEB. Aí eu parei um pouco, pensei, eu falei, Deus, que seja feita a tua vontade. Aí passou praticamente um mês, existiam 2 estagiários aqui, né? O estagiário anterior a mim conseguiu um emprego. Então eu não pude nem, como é que se fala, concorrer com ele. Ele foi e eu fiquei. E automaticamente com isso, estou aqui até hoje. Primeiramente, como a Carmena falou, né? Logo que ela entrou, surgiu a pandemia, né? Que foi um desafio enorme, porque eu comecei a aprender a adentrar fundo no trabalho no período da pandemia. E aconteceu que durante esse período é diferente, porque eu não tenho um contato direto contigo. Era tudo home office. E para quem está aprendendo a aprender em home office, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? E aí eu fiquei nessa situação, assim, muitas dúvidas. Era o Google, vamos pro Google, vamos ver como é que funciona. Mas isso, fomos evoluindo, aprendemos dessa forma e agora estamos só aprimorando cada vez mais. Para quem não sabe, o primeiro período de lockdown, da pandemia, nós trabalhamos muito. Demais. Até porque estávamos trabalhando numa linha totalmente, uma linha de produção e para tudo, vai para casa. Então tinha diversos trabalhos que estávamos em andamento. Todo dia de manhã nós nos reuníamos com o escritório, de forma virtual e passávamos a orientação. Então deve ter sido muito difícil para vocês. Mas até quero parabenizá-los mais uma vez, porque foi um período que realmente trabalhamos muito. Diferente do segundo lockdown,
que teve o recesso jurídico e, na sequência, continuou o lockdown. Então, já estava parado, permaneceu parado. Mas é um período que aprendemos muito. Inclusive, implementamos por um período a questão de trabalho home office. Isso facilita muito o desenvolvimento. E até mesmo, estava conversando com o Daniel, que está aqui nos bastidores, sobre o trabalho à distância do perito. Tá? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a perícia contábil, a possibilidade de estar fazendo trabalhos de casa ou aqui em Manaus para São Paulo, como nós fazemos, e vice-versa. Bem, a perícia contábil, ela é bem específica. Deixa eu te interromper. Antes de você falar isso, eu vou fazer um pedido. Gostaria que você falasse para o pessoal aqui que está nos ouvindo sobre a contabilidade, a ciência da contabilidade. Eu aprendi isso aqui. Eles ficam até rindo porque eu costumo brincar. Hoje em dia eu sei que a contabilidade não é uma ciência exata. Então, Thiago, fala aí, ensina um pouco para a galera sobre isso. O Hélio sempre toca nesse assunto quando a gente conversa. É até engraçado. Porque para nós que somos contadores, que temos conhecimento na área, a gente sabe que a contabilidade ela é uma ciência social e não uma ciência exata, né? Ela te dá um discernimento para a sua tomada de decisão. Ela te dá um norte, né? Dizer, olha, você tem que fazer assim. Ela não diz que é exato, não é algo exato, mas sim que ela te dá um discernimento. Um exemplo, para saber se a tua empresa está tendo lucro ou prejuízo. Não pode ser 100% aquilo exato. Pode haver algum tipo de erro, algo do tipo. Mas ela te deixa certo que naquele período tu teve um prejuízo ou tu teve um lucro. Entendeu? E é o que muita gente fala, né? Compara a ciência contábil com a matemática, que é uma ciência exata. Maravilha. Inclusive foi uma pergunta que vocês fizeram para os estagiários, né, na seleção. Acho que foi só um que acertou? Ou teve mais? Eu nem me recordo. Teve mais, né? Por incrível que pareça, a maioria, todos quase acertaram. Alguns, rodaram, mas chegaram no mesmo resultado. Maravilha. E o trabalho da perícia contábil? O Thiago, já desde o começo, ele nunca ficou direto na contabilidade. Eu acho que ajudava um pouco a Carmiana, mas a gente acabou colocando logo para realizar algumas perícias, algumas análises, né? E até a recuperação judicial. A gente brinca na primeira assembleia, você não tinha tanta experiência, eu até brinquei com o Thiago, falei, Thiago, agora chegou o momento que vai abrir a assembleia, você vai ter que puxar o hino nacional lá na frente. Mas era só uma brincadeira para quebrar um gelo, tá? Mas eu gostei da resposta dele. Pode deixar, doutor, eu vou cantar, não disse não. Então, o Thiago hoje em dia, dentro dos nossos trabalhos, na área de recuperação judicial, ele é assim, uma enciclopédia, vamos dizer, sabe o início e o final, e a Carmiana, como supervisionava o Thiago, na época nós tínhamos 2 estagiários. Me conta um pouco sobre essa experiência. Então, um ficava pela manhã e o outro no período da tarde, que era o Thiago, né? De cara eu já me identifiquei com o Thiago. E aí já estava terminando o contrato deles e tinha que escolher. E foi em uma reunião com você e o Dr. Paulo, vocês me perguntaram e eu já falei, Thiago. E foi quando o outro estagiário conseguiu o emprego e aí acabou que ficou realmente o Thiago. E eu conversei com vocês que era para ele ficar comigo na perícia. Porque ele se desenvolveu muito rápido na perícia, tanto que ele falou que foi na pandemia, estava na home office e ele conseguiu se desenvolver sozinho praticamente, né? Tinha algumas dicas de vocês, mas era via telefone, não era pessoalmente. E aí eu vi que a gente formava uma dupla top na perícia contábil, né? E tem a recuperação. A recuperação é na parte contábil, é eu e ele. Maravilha. E aí, Thiago, o que é que você tem para falar sobre essa parceria? Me diga uma coisa, como é que vocês costumam no dia a dia fazer uma análise de um processo contábil? Tá? Eu, geralmente, dentro da minha área, trabalho muito direto com Antônio. Né? Eu faço muito perícia acidente de trânsito, documental e perícia grafotécnica. Então, a gente já criou um sistema de como iniciar a análise do processo,
quais são as páginas direto que nós vamos ver, qual é a solicitação, qual é o tipo de perícia, qual é o documento que está nos autos que interessa a gente. E vocês, dentro da contabilidade, como vocês costumam fazer toda essa análise? Bem, na contabilidade, assim, o passo a passo é praticamente igual ao teu. Inicialmente a gente olha a inicial, vê o que a parte pede, olha a contestação, vamos na decisão. Na decisão a gente olha o que o juiz solicita, que na contabilidade geralmente ele pede uma perícia contábil. Não vem a instrução. Ele não fala assim, olha, Geralmente isso. é na sentença, né? Isso é um desafio muito grande, né? Às vezes eu passo por isso. Determino que seja realizada a perícia solicitada pelas partes e às vezes não é específico. No caso da contabilidade, é muito importante ser específico, correto? Até mesmo porque a contabilidade tem vários tipos de análise. Sim. E outro fator também que influencia muito na nossa análise é sobre as documentações. A maneira que ela vem, a forma que a gente solicita das partes da documentação, às vezes dificultam, às vezes facilitam, mas assim, é meio que complexo esse andamento. Porque no decorrer da perícia, de vez em quando ocorre algumas situações que a gente precisa rever essa documentação que já consta nos autos. E muitas vezes a gente solicita novamente a documentação atualizada até a data presente. Aí algumas das partes dizem, mas já está nos autos, mas a gente quer atualizado. E até documentos que é importante para análise, às vezes tento até ocultar e dificulta esse trabalho. Isso. E me diz uma coisa, quais são as ferramentas que vocês utilizam quando as partes não querem entregar algum tipo de documento? Vocês costumam solicitar ao juízo, pedir ofício para algum órgão? Me fala um pouco sobre isso. Sim, geralmente a gente pede para a vara responsável, né, notificar as partes e dar um prazo para entregar a documentação. Tem certas documentações contábeis que você consegue em alguns órgãos. Vocês costumam consultar esses órgãos para verificar? Geralmente, essa documentação, Hélio, a gente consegue através do certificado digital da empresa. E essa documentação, eles não passam, né, Carmena? Geralmente, eles não passam essa documentação. Eles mesmos entram no sistema, eles tiram a documentação e nos repassam. Ou ele manda em arquivo para a gente abrir. E dentre todas as perícias que vocês realizam, qual é que tem maior demanda? Eu vejo muita questão de contratos, verificar a taxa de juros, e dentro desses processos, qual é o maior pedido? Que tipo de contrato é essa análise que vocês fazem? E qual é o trabalho exatamente? Revisional de empréstimo consignado. Perícia bancária. Perícia bancária. Eu sei que você gosta de perícia bancária. Sim, essa eu me identifiquei. E o que mais te identificou na perícia bancária? Na perícia bancária, na verdade, é fazer a evolução da dívida. Tanto que a gente já tem um rito. Eu faço a evolução, preparo todas as planilhas e o Thiago prepara o laudo. Depois que eu tiver concluído as planilhas, que eu já tiver com resultado, ele, de repente, o cliente do banco, vamos supor, ele solicitou para fazer a revisional em um determinado período, eu fiz, aí eu identifiquei que ele tem saldo a favor dele. Aí, prepara a planilha, passa para o Thiago, aí o Thiago que vai elaborar o laudo. Dentro dessas perícias bancárias, a gente já analisei com vocês e a gente já verificou que há um grande problema na determinação da perícia e até mesmo por parte dos advogados, tá? Em formular um pedido. Já tivemos diversos casos onde o pedido era específico para analisar a calculadora cidadã, certo? E não queria que fosse verificado a questão dos juros que era aplicado pelo Banco Central. E isso veio atrapalhar muito ele. Sim. Inclusive, ele foi específico, que não era para analisar. Onde, na verdade, iria beneficiar ele, correto? O trabalho é esse, analisar a taxa de juros, para poder identificar se ele tem saldo ou não. E assim, até com uma forma pedagógica, para quem está nos assistindo, para advogados, para peritos,
qual é a dica que vocês poderiam dar para realizar esse tipo de pedido dentro de uma revisional de contratos bancários? Primeiramente, calculadora cidadã não é parâmetro. É porque ela não tem carência e a maioria dos contratos vem com carência. Então, ela não é parâmetro. Então, ela não se aplica a esse tipo de análise para verificar se a taxa de juros foi aplicada de forma correta. Exatamente. O pedido seria fazer a revisional na taxa de juros junto ao Banco Central. Pronto. Esse daria toda a solução. Isso, exatamente. Frisando o período do contrato, né? Isso. O próprio Código de Processo Civil, eu costumo até falar muito para vocês, que permite que o perito possa fazer tudo que achar necessário para chegar ao resultado e dar celeridade e esclarecimento a uma lide, né, a um conflito jurídico. Então, nesse caso específico, ele foi categórico que não era. Inclusive, acabou prejudicando a ele porque ele já pediu para não ser realizado isso, algo que o perito poderia realizar, certo? Exatamente. E, além desses tipos de contratos, quais são os outros tipos de perícia que vocês veem um grande desafio para ser realizado? Além desse caso, que eu sei que você gosta muito da perícia bancária, temos outros casos. Tiago, qual é um outro tipo de perícia que ocorre muito e é um grande desafio para a contabilidade? Bem, são as perícias por arbitramento. As perícias por arbitramento, ou seja, não há documentação comprovatória de certo período. Ou seja, houve apuração até o mês 8. Então a gente vai fazer uma projeção de como seria se rodasse mês 9, mês 10, mês 11, mês 12. O arbitramento seria como se como se tirasse uma média daquele período e se repetisse. Vamos pegar os 8 anos, a gente vai tirar uma média e vamos distribuir nos demais meses. Uma prova que a perícia contábil não é exata. Até mesmo porque se utiliza a técnica de arbitramento, que é justamente tirar uma média, que pode ser muito justa ou até não ser justa comparado ao crescimento da empresa, já que você repete o resultado de um ano no ano seguinte, correto? E a tendência de qualquer empresa é ela haver um crescimento de um ano para o outro. E isso tudo dentro da contabilidade. Se a empresa ela tem sua contabilidade organizada, facilita esse resultado para ela mesmo dentro de um processo. Geralmente esses processos de arbitramento eles já são assim devido à falta de documentação. Geralmente são empresas que já faliram e que estão com alguma causa na justiça, que já saíram sentenças e devido a isso, devido a não ter essa documentação, a gente precisa fazer esse arbitramento, porque é uma empresa que não roda mais, não fatura mais e a gente só tem esse período para fazer levantamento. Até essa falta de organização da contabilidade da empresa gera muitas ações, né, dentro do judiciário para verificar o arbitramento de certos períodos. Às vezes a contabilidade gera um prejuízo e fez com que a empresa fechasse suas portas. E hoje um dos trabalhos que a gente realiza aqui no Instituto, que vocês tomam conta, é a parte de recuperação judicial. Então, hoje em dia, para uma empresa entrar numa recuperação judicial, qual é a importância da contabilidade estar em dia e para evitar que essa recuperação judicial convole numa falência? Bem, inicialmente, para te poder dar entrada numa recuperação judicial, tu precisa dos 3 anos da contabilidade, né? 3 anos para trás, tu precisa... um pré-requisito, isso. Você precisa informar a contabilidade dos 3 anos anteriores. E demonstrar que a empresa está tendo capacidade para fornecer aos credores, né? Para cumprimento ao plano de recuperação que ela vai ter que fornecer aos credores, ela vai ter que dar, como é que eu posso dizer assim... Demonstrar projeção de recuperar. De recuperar. Essa projeção que você fala, geralmente está dentro do plano. No plano ela vai especificar, olha, eu vou vender isso aqui, vou apurar um valor aqui, com esse valor eu vou pagar meus credores. E dentro do plano de recuperação, ele, para quem não conhece, fala um pouco, esse valor que é devido aos credores, ele pode ser parcelado, é negociado, e como é que esse plano que é apresentado dentro do processo, como é que ele se concretiza através da Assembleia Geral de Credores e como é que funciona isso?
Esse plano que é apresentado pela empresa, ele é aprovado pela Assembleia Geral de Credores, que você até brincou comigo, né, que você queria cantar o hino nacional na Assembleia Geral de Credores, mas que fique claro que eu estava nervoso, tinham mais de 100 advogados na minha frente, eu tinha acabado de iniciar, eu estava acho que com um mês de estágio aqui. O Hélio, primeiramente, queria que eu limpasse carbono, né? Primeiro eu ia limpar carbono. Queria saber se ele tinha experiência em limpar carbono. Daí eu já fiquei assim... Pode cortar isso aí. Não, vai claro. Bem, uma dica aí para quem entrar no Instituto, o Hélio sempre fala isso, né? Se você tem experiência em limpar carbono... Não pode falar. E depois... Dessa primeira, a segunda que ele me trollou foi essa da Assembleia. Eu jurava pra vocês que era verdade, tá? Tinha que cantar o hino. Né? Trabalhava uma pessoa com a gente, eu falei pra ela me ajudar, ela falou que ia, que ela também não sabia que tinha que cantar. Então, isso foi assim, pra quebrar o gelo, né, na Assembleia Geral de Credores é isso. Lá é apresentado o plano de recuperação pelo advogado da Recuperanda, que é a empresa que está apresentando o plano. E esse advogado, ele apresenta todo o plano de recuperação e os credores, eles fazem uma votação. Cada classe, as classes que eu digo são separadas em trabalhista, classe de empresas, bancos, e eles se reúnem e fazem uma votação para ver se esse plano é aprovado ou não é aprovado. Thiago falou aqui. Parece tão simples, tão fácil, que para quem conhece, cantar o hino nacional seria muito mais fácil do que organizar tudo isso. Não é fácil. É tenso, é um momento delicado para a empresa, para os credores, é um momento onde vai decidir que a empresa vai sobreviver no mercado e vai conseguir cumprir com os seus credores. A gente brinca, eu brinquei com o Thiago, porque é até importante para quebrar o gelo, que é um ambiente, pode ser muito tenso, mas graças a Deus, até com todo o apoio da equipe, ocorreu tudo bem nessa primeira assembleia com o Thiago, tanto é que hoje eu costumo falar que o Thiago tem uma experiência muito boa, ele conhece do início ao final o processo de recuperação judicial, né? E não só essa área, como a área de perícia, ele vem auxiliando muito a Carmiana. Eu quero saber de uma coisa, você já se inscreveu no nosso canal? Sim. Já? Você também, Thiago? E você que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever aqui, ó, no link do nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, ó, dá o joinha, pega o link e encaminha para o amigo, para a mamãe, para o papai, para todo mundo e coloque aqui nos comentários se vocês estão gostando, o que mais vocês gostariam de saber e quais são os temas que a gente pode estar abordando aqui dentro. E continuando, voltando para esse papo aqui, muito bom, muito gostoso, tá? Eu gostaria de que vocês dessem um recado para o pessoal também dentro da área de contabilidade, como é que os nossos serviços, os nossos trabalhos podem auxiliar as pessoas. Às vezes é um empréstimo consignado que não para de ser cobrado, às vezes é uma parcela que é injusta. Que trabalho nós podemos realizar, até mesmo de prova preventiva, né, uma prova antecipada? Quais são esses trabalhos? Quais são as dicas para o pessoal? Então, do empréstimo consignado, geralmente eles entram em contato via telefone. Aí eles vendem o produto dizendo que é um empréstimo e não é um empréstimo de cartão de crédito. Então utilizam, é como se fosse uma antecipação de um valor utilizando o cartão de crédito. Isso, com juros absurdos. E a aplicação desses juros, qual o entendimento hoje da contabilidade alinhado com a legislação vigente? Entende-se que é a utilização de cartão de crédito ou de um empréstimo? De empréstimo consignado, até porque em nenhum momento eles falam, eles só dizem que a pessoa vai receber um cartão de crédito. Fechando o empréstimo, eles vão receber o cartão, mas em nenhum momento eles falam, que inclusive tem gravação de ligações e nós já escutamos as ligações e não tem
essa parte que eles falam. Eu estou lhe emprestando um valor que é de cartão de crédito. Não, eles sempre dizem que é um empréstimo consignado. E eles colocam essa prática de oferecer como se fosse um empréstimo no cartão de crédito. Seria justamente para quê? Para a aplicação dos juros, que é muito maior? E assim, não tem um parâmetro. A aplicação dos juros não tem um parâmetro no Banco Central. De empréstimo de cartão de crédito consignado, não tem. Do empréstimo consignado em si, tem. E assim, o empréstimo consignado, ele é uma margem que é liberado para o servidor público, para o pensionista, para o aposentado. É liberado uma margem de 5%. E aí, o que eles fazem no cartão de crédito? Eles pegam os 5% e descontam diretamente na folha e os demais, por isso que chega o cartão, os demais vêm na fatura. E aí a pessoa acha que ela está pagando só aquele que desconta na folha. E aí é uma dívida infinita. Quando ele se toca que ele está pagando há milhares de anos, aí ele vai... Geralmente ele solicita um advogado, né, para verificar. E aí, quando o advogado vai ver, a dívida está infinita. Eles ligam para lá para ver o saldo do devedor, nunca baixa. O trabalho que vocês desenvolvem, vocês chegam ao resultado, em muitos casos, que o cliente já pagou o empréstimo consignado e ainda tem dinheiro a ser restituído. Então, conta um pouco mais dos resultados que vocês encontram nesses trabalhos, até para o pessoal que está nos assistindo, advogados, pessoas que podem estar passando por esse problema, para saber como pode auxiliá-los. Bem, inicialmente a gente utiliza a taxa do Bacen. Essa taxa de empréstimo consignado do Bacen, geralmente ela é bem menor do que o informado pelo banco, que eles utilizam a taxa de cartão de crédito. Então essa taxa de cartão de crédito é superior pelo que é praticado pelo Banco Central. Isso, bem superior, em casos de quase 100% em cima. Então, automaticamente, geralmente, os contratos, eles, na maioria das vezes, quando a parte entra com a ação, esses contratos já estão praticamente quitados, alguns já estão quitados e outros têm até direito a restituir valores. Nossa. Referente a esses empréstimos que ele teve. Muito interessante. Então, a maioria das instituições, a maioria não, todas as instituições bancárias têm que seguir a média que o Banco Central utiliza no período do contrato. Sim, geralmente a partir do dobro, né, Carmiana? Isso, 100%. A partir de 100% já é considerado abusivo. E qual é a média que vocês costumam encontrar praticado pelos bancos e a praticada pelo Banco Central? Consignado? Nesse caso, a gente não pode encontrar uma média porque cada período existe uma média diferente. Ou ela está um pouco a mais, ou ela está um pouco a menos, mas em todo caso, o que a gente tem que levar em consideração aqui é que um empréstimo consignado, ele tem a taxa menor do que o empréstimo de cartão de crédito, bem menor. Então, no caso, um advogado, ele não tem certeza se o cliente tem um contrato que essa taxa esteja superior ou esteja dentro do praticado. Nesse caso, ele poderia, então, entrar com uma ação de produção de prova antecipada e até mesmo apresentar uma prova antecipada em um processo. Poderia contratar o instituto, vocês iriam realizar uma perícia antecipada, um parecer técnico, onde seria feito o estudo para verificar se a taxa de juros que foi aplicada está correta ou não. E, em cima disso, iria identificar o quanto ele já teria pago do contrato e, se ele já tivesse quitado, ele poderia ter valores a ser restituído. Com certeza. Maravilha. Queria perguntar aqui para vocês, para irmos finalizando, se vocês gostariam de acrescentar algo a mais dentro da contabilidade, da perícia contábil que nós trabalhamos aqui, que possa estar ajudando a quem está nos assistindo. Falando um pouco sobre o empréstimo consignado, eu queria frisar aqui que a calculadora cidadã não é parâmetro. A calculadora cidadã ela não é parâmetro, tá? Você que é advogado, não utilize a calculadora cidadã como parâmetro. Use a taxa do Bacen do período da adesão do contrato. Olha, que legal. Só para confirmar aqui, então quer dizer que a calculadora cidadã, ela como não calcula o período de carência, ela não é aplicado para verificar se houve algum abuso na contratação de taxa de juros. Isso. Porque
A partir do momento que existe uma carência, é cobrado juros em cima da carência. Se eu não calculo esses juros que é cobrado em cima da carência, automaticamente todo o meu contrato ele vai estar com um valor diferente. E isso iria prejudicar a parte que está pleiteando seu direito. Isso, porque o que geralmente os bancos eles falam é que a perícia seja feita em resposta se a calculadora cidadã é parâmetro ou não. E frisando, Hélio, no Banco Central ainda não tem uma taxa de empréstimo de cartão de crédito. Tem taxa de cartão rotativo, mas empréstimo de cartão de crédito ainda não tem. E hoje em dia há um IRDR que já é pacificado sobre a utilização do empréstimo de cartão de crédito, que ele é considerado um empréstimo consignado. E vocês costumam utilizar esse entendimento no trabalho de vocês? Na verdade, ainda não utilizamos por conta do objeto da perícia, porque não vem por conta do pedido. Então, muitas vezes acaba atrapalhando, como o caso que já tivemos uma análise, né? Então, mais uma vez eu vou pedir para reforçar, quem é advogado for fazer o pedido, qual é o correto? Porque no caso específico que a gente está falando, o advogado ele pediu para não analisar a taxa de juros, somente, ele enfatizou somente a calculadora cidadã. Então, nesse caso, como foi deferido o pedido para atender do advogado, acabou prejudicando, porque nem vocês como peritos puderam usar o Código de Processo Civil, onde se fala que pode fazer tudo o que for necessário para chegar a um bom entendimento, correto? Exatamente. Também já tivemos casos específicos onde o advogado pediu para utilizar a calculadora cidadã e fez um pedido contraposto, caso não chegasse ao resultado, para utilizar os parâmetros do Banco Central. Isso, nesse caso, vocês conseguem verificar a utilização da taxa de juros, correto? Tivemos vários laudos deferidos a favor do cliente do banco, né? Maravilha. Aproveitar esse momento e fazer uma pergunta para a Carmiana. Carmiana fica nervosa, mas ela ficava muito mais antes quando dava entrada nos laudos periciais e saber o acompanhamento. Me conta como é que está hoje em dia, como é que era esse processo de ansiedade? Será que... Antes como você é sabedor, né? Eu ficava muito nervosa porque eles usam umas palavras assim bem agressivas, né? Porque como você falou, Carmiana, uma parte sempre vai perder. E aí eu fui me acostumando, né? Hoje já tá bem tranquilo. Então porque eles pegam pesado, a parte que perde pega pesado. É o jeito de chorar. Isso, pega pesado com o perito. Geralmente uma parte vai falar que você é a perita mais espetacular do mundo inteiro e a outra vai falar que você é horrível, né? O laudo é emprestável. E dói. Só que você hoje em dia já não leva mais tanto para o pessoal. Até porque tem casos que o juiz pede para você se manifestar quando ver que tem coerência, alguma coisa que não ficou claro. E quando tem essas besteiras, o juiz segue e não acata, correto? Exatamente. E hoje em dia, como é que vocês estão dentro do setor contábil? Vocês estão se sentindo bem? Vocês gostam de trabalhar? Quais são as emoções? O bom da área da perícia contábil é que existem várias áreas. Muito legal isso que a gente falou sobre perícia multidisciplinar, até por conta que o Instituto ele é especialista em diversas áreas do conhecimento para atender esse tipo de demanda. Carmiana, eu vou pedir para tu falar um pouco, pessoal, um pouco das áreas que o Instituto trabalha. Exatamente. Além da perícia contábil, nós temos a perícia grafotécnica, documental, acidente de trânsito, avaliação de imóveis, locais de crime, todas as áreas do conhecimento, eu costumo falar que nós trabalhamos, tá? Além das perícias que realizamos, tanto para o judiciário quanto para pessoas particulares, advogados, nós temos os nossos cursos, o Combo do Perito de Sucesso. Nós temos um curso que foi desenvolvido totalmente pelo Instituto, por mim e pelo Paulo, que é o PJP, Prática Jurídica Pericial, que justamente ele vem ajudar profissionais que têm conhecimento em diversas áreas e não sabem como aplicar dentro do judiciário, fazendo um laudo pericial, realizando uma perícia com o conhecimento que já adquiriu.
Além do PJP, nós temos o curso de perícia grafotécnica e perícia documental, que são duas áreas que é muito recorrente dentro do judiciário. E para encerrar, gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Thiago, a presença da Carmiana, e você que está nos assistindo, deixa o like, se inscreva no canal, dê um joinha, coloque nos comentários o que vocês gostariam de saber tudo sobre perícia e até o próximo episódio.